através da fé nele, implantados em Cristo, mediante a fé, granjeamos o direito de adoção como filhos de Deus. E visto que ele é o unigênito Filho de Deus, esta honra de forma alguma nos pertence, exceto como membros de seu corpo. Uma vez mais, isso refuta a ficção acerca do poder. O evangelista declara que este poder é outorgado aos que ele já creem, e é indubitável que eles já são realmente filhos de Deus. Os que dizem que os que crê só é concedido que se torne filho de Deus caso ele o queira, estão subestimando terrivelmente a fé. Substituem um resultado presente por uma capacidade indecisa. A contradição se sobressai mesmo ao mais obtuso à luz das próximas palavras. O evangelista diz que aqueles que creem já nasceram de Deus. Não significa, pois, que lhes é oferecida apenas a faculdade de escolher, porquanto são premiados com a própria coisa oferecida, embora em hebraico o nome às vezes seja usado em lugar do poder, aqui ele é usado em referência à pregação do Evangelho, pois cremos em Cristo quando ele nos é oferecido na pregação. Eu estou falando da forma usual pela qual o Senhor nos guia à fé, e é preciso observar isto com muita prudência, posto que muitos estultamente inventam para si uma fé confusa e sem qualquer discernimento do Evangelho. Nenhum termo é mais trivial entre os papistas do que crer, porém é expresso sem aquele conhecimento de Cristo, oriundo de ouvir o Evangelho. Assim, Cristo se nos oferece através do Evangelho e nós o recebemos mediante a fé. 13. Os quais não nasceram do sangue. Endosso de bom grado a opinião dos que pensam que essa é uma referência indireta à presunção perversa dos judeus. A preeminência de sua linhagem estava sempre a bailar em seus lábios, como se fossem inerentemente santos só porque haviam nascido de uma descendência santa. Poderiam, com toda razão, orgulhar-se de que haviam descendido de Abrão, como caso fossem filhos legítimos e não filhos degenerados. Mas a glória de fé não reivindica absolutamente nada para a geração carnal, senão que declara que ela recebeu tudo o que é bom unicamente da graça divina. João, portanto, está afirmando que aqueles gentios imundos que creem em Cristo não são filhos de Deus, por conseguinte, do ventre, mas que começam a ser filhos de Deus quando são recriados por Ele. Tudo indica que sangue foi expresso no plural, sangues, com o fim de realçar a ideia de uma longa sucessão de linhagem, pois uma parte da vanglória dos judeus consistia no fato de poderem eles traçar sua descendência através de uma linhagem ininterrupta até chegar aos patriarcas. Nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Em minha opinião, ambas as frases têm o mesmo sentido, porquanto não vejo por que carne deva ser considerada equivalente à mulher, como muitos supõem, entre os quais Agostinho. O evangelista está simplesmente reiterando a mesma ideia com palavras diferentes, com o fim de imprimi-la e fixá-la mais indelevelmente em nossas mentes. E mesmo que ele estivesse pensando especificamente nos judeus que se gloriavam na carne, pode-se depreender uma doutrina geral deste versículo, a saber que somos reconhecidos como filhos de Deus, não por conta de nossa própria natureza, nem por nossa própria iniciativa, mas porque o Senhor nos gerou voluntariamente. Tiago 1,18. Ou seja, com base em seu amor imerecido, daqui se deduz primeiramente que a fé não provém de nossa própria ação, senão que é fruto de regeneração espiritual, pois o evangelista afirma que ninguém pode crer a não ser que seja gerado de Deus. Daqui se depreende que a fé é um dom celestial. Além do mais, a fé não é um mero e frio conhecimento, porquanto ninguém pode crer se porventura não for renovado pelo Espírito de Deus. É como se o evangelista estivesse mudando a ordem das coisas, colocando a regeneração depois da fé, como se ela fosse o resultado da fé e, portanto, a seguisse.
Minha resposta é que as duas ordens estão em perfeita harmonia. Pela fé concebemos a semente incorruptível, pela qual nascemos de novo para uma vida nova e de caráter divino. Além disso, a fé propriamente dita é a obra do Espírito Santo, que não habita em nenhum outro além dos filhos de Deus. Portanto, em muitos aspectos, a fé é uma parte de nossa regeneração, um ingresso no reino de Deus, para que ele pudesse incluir-nos no número de seus filhos. A iluminação de nossas mentes, efetuada pelo Espírito Santo, pertence à nossa renovação. Dessa forma, a fé foi regeneração como sua fonte. A fé flui da regeneração como sua fonte. Visto, porém, que, mediante essa mesma fé, recebemos a Cristo que nos santifica através de seu Espírito, ela é chamada ao começo de nossa adoção. Naturalmente, pode-se tentar outra distinção que seja mais clara e mais completa. Quando o Senhor nos sopra a fé, Ele nos regenera de uma forma íntima e secreta, a qual nos é desconhecida. Uma vez, porém, que a fé nos tenha sido outorgada, percebemos, por meio de um vivo senso da consciência, não só a graça da adoção, mas também a novidade de vida e outros dons do Espírito Santo. Pois já que, como já dissemos, a fé recebe a Cristo, em certo sentido, ela nos leva a tomar posse de todas as suas bênçãos. E assim, no que tange a nossa atitude, já começamos a ser filhos de Deus depois que cremos, porque visto que a era da vida eterna é o resultado da adoção, percebemos que o evangelista atribui toda a nossa salvação exclusivamente à graça de Cristo. E de fato, por mais que os homens se examinem, não encontrarão nada digno da condição de filhos de Deus, além do que Cristo mesmo lhes outorgou. 1,14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheia de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como unigênito do Pai. 14. E a palavra se fez carne. Ele agora ensina a natureza da vinda de Cristo, de que havia falado, a saber, que, vestido de nossa carne, ele se manifestou publicamente ao mundo, embora o evangelista toque apenas de leve no inefável ministério de o Filho de Deus assumir a natureza humana. Tal brevidade é maravilhosamente clara. Aqui alguns dementes se divertem de forma pueril, fazendo uso de alguns sofismas desprezíveis, tais como disse que a palavra se fez carne, no sentido em que Deus enviou seu Filho ao mundo para tornar-se homem, como um conceito mental, como se a palavra fosse alguma espécie de ideia fantasmagórica, mas já demonstramos que isso expressa uma genuína hipóstase ou existência pessoal na existência de Deus. O termo carne expressa a ideia com mais eficácia do que se o evangelista houvesse dito que ele se fez homem. Ele queria mostrar a que estado vil e objeto o Filho de Deus desceu, deixando a amplidão de sua glória celestial por nossa causa. Quando a Escritura fala do homem em seu caráter deprimente, ela o chama carne. Quão imensurável é a distância entre a glória espiritual da palavra de Deus e a abominável vileza de nossa carne. Não obstante, o Filho de Deus se humilhou de forma tão extrema que tomou para si esta carne permeada de profunda miséria. Carne aqui não é usada para a natureza depravada, como em Paulo, mas para o homem mortal, denota desdenhosamente sua natureza frágil e transitória. Toda carne é erva, Isaías 40,6, e textos semelhantes, Salmos 78,39. Ao mesmo tempo, porém, é preciso observar que aqui temos uma sinédoque retórica. A vileza abrange o homem por inteiro. Portanto, Apolinário procedeu neciamente ao imaginar que Cristo se vestiu com um corpo humano destituído de alma, pois não é difícil deduzir, à luz de inumeráveis afirmações, que ele foi igualmente dotado com um corpo e uma alma. E as Escrituras, ao qualificar os homens de carne, nem por isso os apresentam destituídos de alma.
O sentido pleno, portanto, é que a palavra gerada de Deus antes de todas as eras e habitando eternamente com o Pai, se fez homem. Temos aqui dois importantes artigos de fé. Primeiro, em Cristo as duas naturezas foram unidas numa só pessoa, de tal forma que um e o mesmo Cristo é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Segundo, a unidade de sua pessoa não impede suas naturezas de permanecerem distintas, de tal modo que a divindade retém o que lhe é inerente e a humanidade, de igual modo, mantém separadamente o que lhe pertence. E assim, quando Satanás usa os hereges para subverterem a sã teologia por meio desta ou daquela sandice, ele sempre introduz um ou outro destes dois erros, ou que Cristo foi o Filho de Deus e do homem de forma confusa, de modo que nem sua divindade permaneceu intacta, nem foi ele circuncidado pela verdadeira natureza humana, ou que ele foi revestido de carne ao ponto de tornar-se um ser duplo, convertendo-se em duas pessoas distintas. Desta forma, os nestorianos reconheciam expressamente cada natureza, porém imaginavam a Cristo que era Deus e outro que era homem. Eutico, por outro lado, reconhecia que um só Cristo é o Filho de Deus e do homem, porém destituiu de ambas as naturezas, crendo que foram fundidas. Hoje, Serveto e os anabatistas inventaram um Cristo que é a confusa combinação das duas naturezas, como se ele fosse um homem divino. Certamente que ele declara verbalmente que Cristo é Deus, mas quando se lhe permite expressar suas insanas imaginações, descobre-se que a divindade foi temporariamente mudada em natureza humana e agora a natureza humana foi uma vez mais absorvida na deidade. As palavras do evangelista foram expressas de forma a refutar ambas essas blasfêmias. Ao dizer que a palavra se fez carne, podemos deduzir claramente a unidade de sua pessoa, pois não faz sentido dizer que o que agora é homem seja outro diferente do que sempre foi Deus, uma vez que se diz que foi Deus quem se fez carne. Além disso, visto que ele atribui distintamente ao homem Cristo o título A Palavra, segue-se que quando se fez homem, Cristo não cessou de ser o que sempre fora antes e que nada foi mudado naquela eterna essência do Deus que assumiu a carne. Em suma, o Filho de Deus começou a ser homem de tal forma que ele é ainda aquela eterna palavra que jamais teve princípio temporal e habitou entre nós. Os que afirmam que a carne foi como que um lar para Cristo não conseguiram penetrar o pensamento do evangelista. Ele não atribui a Cristo residência permanente entre nós, mas simplesmente diz que ele exerceu por algum tempo o papel de hóspede, pois o tempo que ele usa eskenosem é derivado de tabernáculo. Com isso, ele quer dizer simplesmente que Cristo desempenhou na terra seu ofício. Em outros termos, ele não só surgiu por um instante, mas que viveu entre os homens enquanto cumpria a trajetória de seu ofício. É incerto se a frase entre nós se refere aos homens em geral ou a João e aos demais discípulos que foram testemunhas oculares dos eventos que ele narra. Prefiro a última interpretação, pois o evangelista adiciona imediatamente e vimos sua glória, pois ainda que a glória de Cristo pudesse ser vista por todos, ela seria ignorada pela maioria por causa de sua cegueira. Apenas uns poucos cujos olhos o Espírito Santo abrira viram essa manifestação da glória. A essência dela consiste em que Cristo foi reconhecido como um homem que exibia em si algo muito maior e mais sublime. Portanto, segue-se que a majestade de Deus não foi aniquilada, ainda que estivesse circunscrita pela carne. Ela ficou de fato oculta pela vil condição da carne, mas de modo a não impedir a manifestação de sua glória. Como do unigênito do Pai. Neste versículo, a expressão
não denota uma comparação imprópria, mas antes uma prova genuína e forte, precisamente como Paulo faz em Efésios 5:8, ao dizer: andai como filhos da luz, querendo que realmente demos testemunho através de nossas obras do que na realidade somos, filhos da luz. Portanto, a intenção do evangelista é que em Cristo tinha que ser vista uma glória comparável com o Filho de Deus, testemunhando sua deidade de uma forma infalível. Assim, ele qualifica a Cristo em razão de ser ele inerentemente o Filho unigênito do Pai. É como se o evangelista tivesse proposto colocá-lo acima dos homens e anjos e reivindicar para ele com exclusividade aquilo que não pertence a nenhuma criatura. Cheio de graça e de verdade. Esta é uma confirmação da última sentença. A majestade de Cristo certamente manifestou-se também em outros aspectos, mas o evangelista escolheu este exemplo em vez de outros, com o fim de nos exercitar no conhecimento prático dele, em vez do conhecimento especulativo. Fato este que requer observação muito criteriosa. Quando Cristo caminhou sobre as águas com os pés enxutos, Mateus 15:26, Marcos 6:48, João 6:19, quando ele pôs em fuga os demônios e revelou seu poder em outros milagres, então pôde realmente ser reconhecido como Filho unigênito de Deus. O evangelista, porém, põe no centro esta parte da prova de que a fé recebe o sazonado fruto de Cristo, declarando que ele é inquestionavelmente a inexaurível fonte da graça e da verdade. De Estevão também se diz que estava cheio de graça, Atos 7:55, contudo, em outro sentido. Pois a plenitude da graça em Cristo é aquele bem do qual todos nós devemos beber, como sucintamente se dirá mais adiante de uma forma mais plena. Tal coisa pode ser expressa fazendo uso de uma expressão de linguagem como sendo a genuína graça. Ou segundo outra explicação, ele era cheio de graça, ou seja, de verdade ou perfeição. Visto, porém, que ele imediatamente repete a mesma forma de expressão, considera o significado como sendo o mesmo em ambos os passos. Logo a seguir, ele contrasta esta graça e verdade com a lei, o que entendo simplesmente no sentido em que Cristo deveria ser reconhecido pelos apóstolos como Filho de Deus, já que ele tinha em si a plenitude de todas as coisas pertencentes ao reino espiritual de Deus. Em suma, em todas as coisas, ele realmente demonstrou ser o Redentor e Messias, que é o característico mais importante e pelo qual ele tem de ser distinguido de todos os demais. 1 do 15 ao 18. João dá testemunha acerca dele e clamou dizendo: esse é aquele de quem eu disse, aquele que vem após de mim é preferido a mim porque tem a preeminência sobre mim. E todos nós temos recebido sua plenitude e graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o próprio Filho unigênito que está no seio do Pai o tem declarado. Número 15. João dá testemunho acerca dele. O evangelista descreve agora a proclamação de João ao usar o termo presente, testifica marturei. Ele denota uma atividade contínua e essa proclamação deve de fato florescer continuamente, como se a voz de João estivesse soando continuamente nos ouvidos dos homens. Pela mesma razão, ele então usa a palavra clamor para indicar que a pregação de João não era absolutamente obscura, nem envolvida por ambiguidades, nem sussurrada entre uns poucos. Ele proclamou a Cristo publicamente em voz altissonante. A primeira sentença refere-se ao fato de João ter sido enviado por causa de Cristo, de modo que teria sido algo estranho fosse ele exaltado enquanto Cristo era humilhado. Esse é aquele de quem eu falei. Com essas palavras ele quis dizer que desde o princípio o seu propósito era fazer Cristo conhecido e que esse era o alvo de sua pregação, pois de nenhuma outra forma poderia ele levar a bom termo sua missão como embaixador, senão convocando seus discípulos a vir a Cristo, aquele de quem vem
após mim. De fato, João era uns meses mais velho que Cristo, porém não é de idade que ele está tratando agora. Como desempenhara o ofício de profeta por algum tempo antes que Cristo aparecesse em público, ele apareceu antes quanto ao tempo. Portanto, Cristo seguiu a João no tocante à sua manifestação pública. O que vem a seguir pode ser assim traduzido: ele veio antes de mim, porque era meu superior, primos meus. O significado, porém, consiste em que Cristo era merecidamente preferível a João por ser ele mais excelente. Ele, portanto, rende-se a Cristo e, como diz o provérbio, põe a tocha em suas mãos. Como Cristo, porém, veio algum tempo depois, João nos adverte que o fato de ser ele preferido não deve constituir obstáculo para a dignidade de sua posição. Portanto, todos quantos exercem, quer nos dons divinos, quer em algum grau de honra, devem permanecer em sua própria condição abaixo de Cristo. 16. E de sua plenitude. João agora se põe a pregar sobre o ofício de Cristo, o qual contém sua abundância tal de todas as bênçãos, que nenhuma parcela de salvação deve ser buscada em algum outro lugar. Aliás, o Deus está a fonte de vida, justiça, poder e sabedoria. Essa fonte, porém, se acha oculta e inacessível a nós. Em Cristo, contudo, a riqueza de todas essas coisas se acha exposta diante de nós para que as busquemos nele. Ele espontaneamente está disposto a fazê-las jorrar sobre nós se apenas lhe dermos espaço pela fé. Ele declara sucintamente que não devemos buscar qualquer bênção fora de Cristo. Esta oração, contudo, compõe-se de várias frases. Na primeira, ele mostra que todos nós somos totalmente destituídos e vazios de bênçãos espirituais, pois Cristo é rico para socorrer-nos em nossa pobreza, suportar nossos fracassos e saciar nossa fome e sede. Na segunda, ele nos adverte que tão logo nos esquecemos de Cristo, passamos a buscar em vão um ínfimo bocado de bem, visto que aprove a Deus que todo o bem que existe seja encontrado unicamente nele. Portanto, encontraríamos ressequidos anjos e homens vazios, os céus estéril e a terra destituídas de valor todas as coisas, caso queremos participar dos dons divinos de outra forma que não seja através de Cristo. Na terceira, ele nos lembra que não carecemos de temer que nos falte alguma coisa, uma vez que extraímos tudo da plenitude de Cristo, a qual é, em todos os aspectos, tão perfeita que descobrimos ser ela uma fonte inexaurível. João se declara como parte do todo, não movido por modéstia, mas para realçar ainda mais que absolutamente ninguém é excetuado. É incerto se ele está falando de toda a raça humana em geral ou apenas daqueles que, desde que Cristo se manifestou em carne, têm participado mais plenamente de suas bênçãos. É verdade que todos os santos que viveram sob o regime da lei experimentaram dessa mesma plenitude. Visto, porém, que João faz uma breve distinção entre as dispensações, é mais provável que ele esteja aqui exaltando aquela abundante riqueza de bênçãos que Cristo revelou quando veio ao mundo, pois sabemos que, sob o regime da lei, eles tinham uma experiência muito escassa dos benefícios de Deus. E quando Cristo se revelou em carne, as bênçãos foram derramadas, por assim dizer, a mão cheia, a plena saciedade. Não que algum de nós desfrute de uma maior abundância da graça do Espírito do que Abraão, mas refiro-me à dispensação ordinária de Deus e de sua forma e método. Portanto, João Batista, fazendo o máximo para atrair seus discípulos a Cristo, declara que nele é oferecido toda a abundância das bênçãos de que carecem, mas não haveria absurdo algum se alguém preferisse forçar um significado adicional. Ou melhor, não é absolutamente contra o curso do argumento. Desde o princípio do mundo, todos os patriarcas extraíram de Cristo todos os dons que tiveram, pois ainda que a lei fosse dada por intermédio de Moisés, contudo não foi dele que obtiveram a graça. Mas já deixei esclarecido qual é a explicação que adoto
a saber que João aqui nos compara com os patriarcas, para que com isso pudesse em evidência aquela proeminência que nos foi outorgada, a graça sobre graça. É bem notória a interpretação que Agostinho faz deste versículo. Todas as bênçãos que nos são continuamente outorgadas por Deus e extensivamente a vida eterna são não um ressarcimento por conta de nosso crédito, como se fossem salários por nós granjeados, mas provém simplesmente da bondade de Deus, que assim nos remunera em sua graça prévia e nos coroa com seus próprios dons. Essa é uma santa e sábia observação, mas que não se adequa bem ao presente versículo. O significado se torna mais simples quando o leitor toma a preposição ante, comparativamente como se João estivesse dizendo que todas as graças divinas sobre nós acumuladas fluem igualmente dessa fonte. Poderia também ser tomada como indicativo do propósito final. Recebemos graça agora para que Deus finalmente conclua a obra de nossa salvação, a qual é a consolidação da graça. Mas concordo mais com a opinião dos que dizem que somos regados com aquelas graças que foram derramadas sobre Cristo. Pois o que recebemos de Cristo, Ele não nulo concede como sendo Deus, mas o Pai lhe comunica o que nos deve fluir como que através de um canal. Essa é a unção que foi deliberadamente derramada sobre ele para que pudesse ungir a todos nós com ele. É também por esta razão que ele é chamado Cristo ungido e nós cristãos. Versículo 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Ele fala em termos de antecipação com o fim de realçar uma objeção que provavelmente surgiria, pois a figura de Moisés se tornou tão proeminente para os judeus que dificilmente permitiriam qualquer coisa que diferisse dele. O evangelista, pois, nos ensina quão humilde era o ministério de Moisés comparado com o domínio de Cristo. Tal comparação também põe nitidamente em relevo o poder de Cristo, pois o evangelista adverte os judeus, que rendiam a Moisés a mais elevada deferência, que sua contribuição era extremamente escassa em comparação com a graça de Cristo, pois teria sido uma grande decepção esperar da lei o que é possível obter somente pela mediação de Cristo. Mas é preciso que observemos a antítese no contraste que ele traça da lei com a graça e a verdade, porquanto ele insinua que a lei carecia de ambas, pois, em meu entendimento, a palavra verdade denota a firme e sólida estabilidade das coisas. Pela palavra graça, entendo o cumprimento espiritual daquelas coisas das quais a mera letra estava contida na lei. Ou ambas as palavras podem referir-se à mesma coisa, à guisa de hipálage, uma figura de linguagem bem conhecida, como se ele dissesse que a graça em que consiste a verdade da lei foi afinal revelada em Cristo. Mas como o sentido permanece o mesmo, não importa se o leitor as conecte ou as distinga, o certo é que o evangelista tem em mente que na lei havia meramente esboçada a imagem das bênçãos espirituais, mas que em Cristo elas são exibidas em toda a sua plenitude. Daí se conclui que se o leitor separar a lei da pessoa de Cristo, nada ficará nela senão formas vazias. Essa é a razão por que Paulo diz em Colossenses 2,17 que na lei há sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Entretanto, não se deve supor que tudo que na lei se exibia era falso. Portanto, Cristo é a alma que vivifica o que de outra forma estaria morto na lei. Aqui, porém, estamos tratando de uma questão distinta. A validade da lei em si mesma é a parte de Cristo. E o evangelista nega que fosse encontrado nela qualquer substância antes que Cristo viesse. Além do mais,
A verdade consiste no fato de que, através de Cristo, obtemos a graça que a lei não poderia dar. Portanto, tomo a palavra graça, em termos gerais, como sendo tanto o perdão gratuito dos pecados quanto a renovação do coração. Pois, quando o evangelista, de forma sucinta, indica a diferença entre o Velho e o Novo Testamento, o que é mais plenamente descrito em Jeremias 31:31. Ele inclui em suas palavras tudo quanto se relacione com a justiça espiritual. Ora, há nisso duas partes. Deus graciosamente nos reconcilia consigo mesmo, não nos imputando nossos pecados, e também gravou sua lei em nossos corações e transforma o coração do homem mediante a operação do seu espírito para a obediência à lei. Disto se faz evidente que a apresentação da lei será incorreta ou falsa, caso ela escravize o homem a si ou o embarace de ir a Cristo. Número 18. Ninguém jamais viu a Deus. Esta adição confirma eficientemente o que acaba de ser exposto, pois o conhecimento de Deus é a porta pela qual temos acesso ao usufruto de todas as bênçãos. Portanto, visto que Deus se nos revela, exclusivamente por meio de Cristo, segue-se que temos de buscar todas as coisas só em Cristo. Esta sequência doutrinal tem de ser detidamente observada. Nada parece mais óbvio do que cada um de nós tomarmos o que Deus nos oferece segundo a medida de nossa fé, mas apenas uns poucos compreendem que o recipiente da fé é do conhecimento de Deus, e do conhecimento de Deus tem de ser restaurado. Ao dizer que ninguém jamais viu a Deus, tal expressão não deve ser entendida como uma referência à visão externa dos olhos físicos. Ele quer dizer, em termos gerais, que já que Deus habita em luz inacessível, 1 Timóteo 6,16, ele não pode ser conhecido senão em Cristo, que é a sua imagem viva. Além do mais, geralmente se expõe este versículo assim, visto que a majestade nua de Deus está oculta em seu ser interior. Ele jamais poderia ter compreendido, senão até onde se revela em Cristo. Por isso, foi somente em Cristo que Deus se deu a conhecer aos antigos patriarcas. Reconheço, porém, que o evangelista está aqui estendendo a comparação já feita. Quão superior é nosso estado ao dos patriarcas, no fato de que Deus, que substituía então velado em sua glória secreta, agora em certo sentido, se fez visível, pois indubitavelmente quando Cristo é chamado a imagem expressa de Deus, Hebreus 1:3, a referência é a bênção espiritual do Novo Testamento. Assim também, neste versículo, o evangelista aponta para algo novo e inusitado quando diz que o unigênito que estava no seio do Pai nos revelou que de outra forma continuaria oculto. Ele, pois, enaltece a revelação de Deus comunicada a nós pelo Evangelho, por meio do qual ele nos distingue dos patriarcas como sendo superiores a eles. Paulo trata disso de forma mais ampla em 2 Coríntios 2:3, declarando que não resta mais nenhum véu a interpor-se à lei, mas Deus é publicamente contemplado na face de Cristo. Se porventura parecer ridículo que os antigos pais fossem privados do conhecimento de Deus, quando seus profetas empunhavam suas tochas que ainda servem para nós hoje, respondo: o que nos é outorgado não é simples ou absolutamente negado a eles, mas, como se diz, o que se faz aqui é uma comparação entre o menor e o maior, pois o que eles tinham nada mais era senão pequenas fagulhas dessa luz de vida, cuja plena resplandecência nos ilumina hoje. Se porventura alguém objetar dizendo que mesmo naquela época Deus era visto face a face, Gênesis 32:30, Deuteronômio 34:10, digo que essa visão não era absolutamente comparável à nossa, visto porém que Deus naquele tempo costumava revelar-se por meio de figuras e cerimônias, e por assim dizer, de longe,
Aqueles a quem ele aparecia mais claramente disse que o viam face a face. Eles falavam relativamente do seu próprio tempo, apenas viam a Deus envolto em muitos véus. A visão que Moisés teve no monte, Êxodos 33, 23, foi única e excedeu a quase todos os demais, e no entanto Deus declara: me verás pelas costas, minha face, porém, não se verá. Com esta metáfora, Deus quis dizer que o tempo para a plena e clara revelação ainda não havia chegado. Devemos também notar que quando mesmo os pais queriam ver a Deus, sempre volviam seus olhos para Cristo. Significa não apenas que contemplavam a Deus em sua palavra eterna, mas também volviam decididas e sinceramente seus olhos para a prometida manifestação de Cristo. Por essa razão, Cristo dirá no capítulo 8, 56, Abraão viu o meu dia, e sucessão não significa contradição. Isso, portanto, é certo. Deus, que anteriormente era invisível, agora se tornou visível em Cristo. Ao dizer que o Filho estava no seio do Pai, ele usa uma metáfora humana. Disse que os homens só admitem em seu seio aqueles a quem comunicam todos os segredos. O seio é a sede do conselho. Ele, pois, ensina que o Filho conhecia os segredos mais secretos de seu Pai, para que soubéssemos que temos, por assim dizer, o seio de Deus plenamente aberto para nós no Evangelho. 1, do 19 a 23. E este é o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E ele confessou e não negou, confessou: eu não sou Cristo. E perguntaram-lhe: e então, és tu Elias? E ele disse: não sou. És tu profeta? Ele respondeu: não. Então lhes disseram: quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Ele disse: eu sou a voz daquele que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. 19. E este é o testemunho de João. Até aqui o evangelista relatou a costumeira pregação de João acerca de Cristo. Ele agora descreve um exemplo ainda mais extraordinário disso, o qual foi dado aos embaixadores dos sacerdotes, para que levassem de volta a Jerusalém. E assim ele diz que João francamente confessou porque fora enviado por Deus. Mas podemos então perguntar qual fora o propósito dos sacerdotes em abordá-lo. A suposição comum é que trouxeram a João uma velada manifestação de aversão por Cristo em forma de honra. Naquele tempo, porém, Cristo ainda não era conhecido deles. Outros supõem que João lhes era uma persona grata, visto que o mesmo procedia da linhagem e ordem sacerdotal. Mas isso é também provável, pois por que voluntariamente evitariam um falso Cristo para si quando buscavam de Cristo toda a prosperidade? Creio que foram movidos por outra causa, pois desde muito tempo viviam sem profetas. João apareceu súbita e inesperadamente, a mente de todos ficou excitada e esperançosa. Além disso, eles criam que a vinda do Messias estava próxima, para que não parecessem descuidadosos de seus deveres, negligenciando ou ocultando um assunto de tal envergadura. Os saduceus perguntaram se porventura João era o Messias, à primeira vista, pois eles não agiam com malícia, mas ao contrário, movidos de anseio pela redenção, queriam saber se João seria o Cristo, porque ele está começando a mudar a ordem costumeira da igreja. E, no entanto, nego que a ambição, o desejo de reter sua autoridade tivesse alguma influência sobre eles. Mas com certeza nada estava mais distante de suas mentes que transferir a honra de Cristo para outro. Nem estavam eles agindo de maneira incompatível com seu ofício, pois, ainda que mantivessem as rédeas do governo da Igreja de Deus, tinham o dever de se precaver para que ninguém se insinuasse repentinamente
para que não se erguesse nenhum fundador de uma nova seita, a unidade da fé não fosse interrompida na igreja e que ninguém introduzisse cerimônias novas e estranhas. É evidente, pois, que a linguagem de João era comum e excitava a mente de todos. Tal coisa, porém, foi ordenada pela maravilhosa providência divina, a fim de que este testemunho fosse mais notavelmente completo. 20. Confessou. Isso é, ele confessou francamente, sem qualquer evasiva ou hipocrisia. A fé verbal confessou significa, em termos gerais, que ele declarou o fato como era. O segundo exemplo de confessou é uma repetição para expressar a forma da confissão. Portanto, respondeu definitivamente que não era o Cristo. 21. És tu Elias? Porque fizeram menção de Elias e não de Moisés? Porque aprenderam do profeta de Malaquias 4:5 que quando o Messias se manifestasse, Elias seria como sua estrela matutina. Mas formularam tal pergunta com falsa pressuposição, pois crendo como criam na transmigração das almas, imaginaram que quando o profeta Malaquias anunciou que Elias seria enviado, queria dizer o mesmo Elias que viveu sob o reinado de Acabe. João, portanto, responde franca e apropriadamente que ele não é Elias. Usando a palavra em seu sentido próprio, Cristo, porém, afirma que ele é Elias a partir de uma correta interpretação do profeta. Mateus 11:14, Marcos 9:13. És tu profeta? Incorretamente, Erasmo restringe isso a Cristo, pois a adição do artigo o profetes, o profeta, não recebe nenhuma ênfase neste versículo e os mensageiros posteriores declaram com bastante clareza que tinham em mente um profeta distinto de Cristo, quando sumariaram tudo com a afirmação: se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. Portanto, percebemos que pessoas distintas estão envolvidas. Outras pensam que eles estavam perguntando se ele era um dos profetas antigos, mas não aprecio também essa exposição. Ao contrário com esta pergunta, estão fazendo referência ao ofício de João como se perguntassem a ele, perguntar se ele era um profeta designado por Deus. Ao negar isto, ele não está usando de falsa modéstia, mas está honesta e sinceramente se excluindo do número dos profetas. E, no entanto, tal resposta não entra em conflito com a descrição que Cristo fez dele. Cristo conferiu a João o título de profeta e ainda acrescenta que ele é mais que um profeta, Mateus 11:9. Mas, ao fazer uso dessas palavras, ele simplesmente granjeia crédito e autoridade para o ensino de João, ao mesmo tempo que enaltece a excelência do ofício a ele confiado. Nesta passagem, porém, João tem um objetivo distinto, mostrar que ele não tem uma comissão pessoal, como sucedeu com os profetas, mas que foi designado para ser pura e simplesmente o arauto de Cristo. Tal fato se fará ainda mais claro à guisa de uma metáfora. Mesmo os embaixadores que são enviados com assuntos não de grande importância recebem o nome e autoridade de embaixadores, caso de fato sejam detentores de missões pessoais. Tais eram todos os profetas que, desde que tivessem profecias definidas, desempenhavam o ofício profético. Suponha-se porém, que surja uma questão de grande importância e 2 embaixadores sejam enviados, um dos quais anuncia que o outro logo virá para conduzir todos os negócios e com a responsabilidade de levar ao bom termo toda a negociação. O primeiro não será considerado como que uma parte e apêndice do principal. Assim foi com João.
a quem Deus nenhuma outra coisa ordenou, senão que fosse o preparador de discípulos para Cristo. E esse significado é facilmente extraído de todo o contexto da passagem, pois devemos considerar a sentença negativa imediatamente a seguir. Diz ele: eu não sou um profeta, mas uma voz que clama no deserto. A distinção está no fato de que a voz que clama, dizendo que se prepare um caminho para o Senhor, não é a voz de um profeta com uma função distinta, peculiar a si, mas, por assim dizer, meramente um ministro assistente, e que sua pregação é apenas uma espécie de preparação para que se ouça outro mestre. Dessa forma, João, embora mais excelente que todos os profetas, não é contudo um profeta propriamente dito. 23. A voz daquele que clama. Visto que teria sido acusado de temeridade se assumisse o ofício de mestre sem que lhe fosse confiado o ministério, ele mostra qual era a sua função e confirma com o testemunho de Isaías. Daqui concluí que ele nada fazia senão o que Deus lhe ordenara. Isaías não está falando ali somente de João, mas prometendo a restauração da igreja. Ele prediz que vozes de alegria seriam ouvidas, ordenando que se aplainasse o caminho para o Senhor. Ora, ainda que ele aponte para a vinda de Deus, quando trouxe de volta o povo do cativeiro babilônico, no entanto, o verdadeiro cumprimento estava na manifestação de Cristo na carne. Portanto, dentre os arautos que anunciaram que o Senhor estava próximo, João era o principal. É fútil filosofar com sutileza, como fazem alguns sobre o significado da palavra voz.